Bom, a minha contribuição poderá parecer um tanto estranho, porque o meu esforço vai ser um pouco, primeiro, indicar. Tentei procurar uma tradução em algumas línguas indígenas, inclusive as duas línguas indígenas que eu falo, uma tradução mais próxima de utopia. E a que mais encontrei seria um pouco como ideal de vida. Curiosamente, então, não se trata de um não lugar ou de um possível lugar, mas sim como um ideal final, não é? Que é basicamente central nos pensamentos, nas cosmologias ameríndias. E, curiosamente, se a gente pensar para essa interculturalidade que o Paul se referia, acho que a nossa perspectiva ameríndia, nossa perspectiva indígena, principalmente no Brasil, o nosso principal desafio é ainda procurar um lugar, e aí um lugar real, um lugar social, porque ainda nos sentimos, infelizmente, depois de 516 anos de contato, muitas vezes, efetivamente, fora do lugar, ou não temos o lugar, não é? Basta olhar ainda as enormes dificuldades que encontramos para garantir, por exemplo, um espaço para viver, que são os territórios indígenas, né? Embora ancestralmente temos essa dádiva, temos essa garantia pelos nossos ancestrais. Acho que sempre é bom ter um princípio, embora acho que todo mundo domina. Estamos falando de sociedades ameríndias, essa perspectiva que eu vou falar. Civilizações de pelo menos 12 mil anos que se desenvolveram no continente americano, que representam uma grande diversidade de povos, culturas, línguas, habitantes originários das Américas, muito antes da invasão europeia, e que continuam conservando, desenvolvendo e transmitindo às suas gerações futuras seus territórios ancestrais, suas línguas, suas tradições, culturas e sua identidade étnica. Acho que, para ter uma ideia, em 1500, historiadores, arqueólogos estimam uma diferença brutal entre 9 milhões e 112 milhões pelo ano de 1500, organizado por impérios, governos cacicados. Um exemplo, apenas para citar o Império Azteca, por aquele ano, estimava-se 25 milhões de pessoas pertencentes ao Império Azteca. Portanto, com complexas organizações políticas, impérios, monarquias, cacicado, como é o caso no Brasil, principalmente na Amazônia, a organização social dos povos ameríndios, a forma predominante eram os cacicados. Sociedades ocidentais, apenas para esclarecer como é a minha compreensão, civilizações milenares que desenvolveram no continente europeu diversidade de povos, também culturas e línguas. Agora, veja um dado interessante, né? Por volta de 1500, a estimativa nas Américas chega até 112 milhões. Na Europa, eram 60 milhões. Quer dizer, em termos populacionais, bastante próximos. Também organização política, impérios, monarquias, repúblicas, né? Bom, daí os índios pós-1500, não é? Podemos tratar, as cosmologias indígenas tratam desse encontro como um novo recomeço. Quer dizer, teve o começo na criação do mundo, as mitologias, as cosmologias tratam disso, e a chegada dos europeus é tratado como um novo recomeço. Então, é um novo mundo, é um novo tempo. Que se trata de encontro de sociedades, aqui é um pouco o meu foco, né? Eu não sou do pensamento de... A gente encontra muito na literatura, inclusive antropológica, esse encontro geralmente como um conflito, como uma tensão. Quer dizer, para mim, isso não soa muito bem. Quer dizer, quando a gente fala com os nossos velhos, nossos lideranças, nossos pajés, eles não têm essa leitura conflituosa do encontro. Isso é uma leitura, praticamente, da sociologia, da antropologia não indígena, né, que trata sempre isso como um conflito, uma guerra, uma tensão, um desencontro. Não é? Eu nunca ouço falar isso dos velhos indígenas. Por isso, eu prefiro
tratar como um encontro de sociedade, de povos, de culturas. Claro que há toda uma razão depois da exploração, da dominação, da escravidão, dos massacres, não é? Mas o encontro em si é um encontro de sociedade, encontro de cosmologias, encontro de diferentes visões de mundo, encontro de epistemologias, de saberes, de conhecimento. Afinal de contas, são povos milenários que desenvolveram conhecimentos, valores. Não existe, né, sociedades que se desenvolveram civilizações sem conhecimentos e complexos conhecimentos. Encontro de racionalidades, modos de pensar diferentes. Diferentes não significam contrários, não significam inimigos, não é? São diferentes. Encontro de espiritualidades profundamente diferentes, não é? Mas são sociedades com suas espiritualidades, suas teologias. Encontro de complexo sistema de vida social, cultura, política, econômica, ecológica, religiosa. É natural que, ao longo do processo de contato da história, ocorreram estranhamentos, preconceitos, dominação, escravidão, conflitos, violência, massacres que conhecemos, inclusive, por meio da história escrita. Houve, portanto, concorrência de distintos modos de vida, racionalidades, visões. Acho que, para poder chegar ao ponto que seria a minha principal contribuição, seria importante verificar os imaginários que foram construídos ao longo desses 516 anos, tanto os imaginários dos colonizadores europeus com relação aos índios, quanto o inverso, né, os imaginários dos povos ameríndios com relação aos colonizadores. Da parte, então, colonial, dos colonizadores sobre os índios, olha só, interessante alguns aspectos que foram se naturalizando na cabeça, no imaginário, por exemplo, da sociedade nacional. Dúvida sobre a humanidade dos indígenas. Quer dizer, desde a chegada de Pedro Álvares Cabral, passaram-se quase 3 séculos, essa dúvida era muito forte, né? Só depois é que essa dúvida foi diminuindo. E eu diria que, até hoje, essa dúvida persiste. Quer dizer, há muitas pessoas que ainda duvidam da humanidade dos povos ameríndios. Eu diria, se os povos indígenas têm cultura, têm civilização, línguas e assim por diante. A dúvida originária é uma dúvida, inclusive, bíblica, não é? Se os povos originários, os povos indígenas aqui do continente, primeiro, se eram humanos, e, portanto, a dúvida era se tinham alma, e se, portanto, podiam ser considerados filhos de Deus, e se fossem, até a pergunta óbvia, então, de que filho de Noé eles teriam herdado. Então, isso era um nó górdio na cabeça dos colonizadores, não é? E não tinham essa resposta, então, por um bom tempo. Daí toda a ideia do índio como mal selvagem e branco como bom civilizado. Eu sempre interpreto isso como origem, praticamente, da discriminação do racismo, especificamente contra os povos indígenas. Não é? Porque, ora, se os colonizadores eram os escolhidos, inclusive os escolhidos de Deus. Ora, se escolheu eles, significa deixou de escolher os outros. Então, quer dizer, obviamente que os povos ameríndios não estavam entre esses filhos prediletos, esses filhos seletos, esses filhos escolhidos, né? Daí toda essa ideia colonial de vida indígena de ausências. Tudo é ausente, né? Sem cultura, sem tradição, sem sem fé, sem alma, sem educação e assim por diante. Tem uma frase de Lévi-Strauss que acho que expressa muito bem essa compreensão, né? Ele diz: nós quem? Nós ocidentais, né? Nós começamos por nos considerarmos especiais, escolhidos, em relação aos outros. Depois, alguns começaram a se achar melhores em relação aos outros seres humanos, até acharmos que alguns seres humanos não eram humanos assim. Não é? Acho que isso sintetiza bem isso que eu estou querendo dizer. O imaginário dos índios sobre os colonizadores. A gente vai ver a enorme diferença, né? A distância, que eu costumo dizer, uma distância cósmica desse imaginário dos índios com relação aos colonizadores. Muitos povos ameríndios interpretaram os colonizadores europeus como deuses, ou quase como deuses, ou heróis míticos, que estavam presentes nas suas mitologias, nos seus mitos de criação do mundo, não é? E não é uma coisa assim, tão simples, não é? Com poderes mágicos, criadores, provedores, salvadores, transformadores. A gente podia imaginar o que significava, por exemplo,
à luz de uma lanterna poderosa dos colonizadores, o que era para os povos indígenas que não conheciam essa tecnologia. Quer dizer, era resultado de uma magia, de uma força extramaterial, extra-humana. Então, isso justificaria a ideia de desses colonizadores serem deuses ou heróis míticos, fazendo parte das narrativas de criação. Daí, muitas mitologias indígenas foram sendo, ao longo do tempo, adequadas para exatamente garantir o lugar, o espaço e a explicação, né, da presença dos colonizadores, da chegada dos colonizadores, até da superioridade tecnológica, mas também mágica dos colonizadores. Isso continua acontecendo até os dias de hoje, né? Com alguns perfis, obviamente. Daí resulta, então, um entrelugar do índio na história aqui, de um modo geral, não só brasileira, mas a gente pode considerar isso em todo o continente. A origem desse entrelugar, aí sim, não é? Quer dizer, do ponto de vista político, sociopolítico, da nossa sociedade contemporânea, moderna, primeiro parte dessa dúvida original sobre a natureza e a humanidade dos ameríndios. Segundo, pelos interesses econômicos, né, que, obviamente, se tenta, ao máximo, excluir, negar a própria presença dessas pessoas, dessas sociedades, principalmente porque não atendem às exigências dessa sociedade moderna, principalmente, por exemplo, no campo da economia, que é uma coisa absolutamente clara, não é? Não cumulativista, portanto, não enquadrável pelo mercado. Eu sempre costumo dizer que acho que a principal dificuldade da sociedade dominante lidar com os povos indígenas, da sociedade dominante atual, é porque os povos indígenas simplesmente não se enquadram e não querem se enquadrar à lógica do mercado, à lógica do capital. Não é? Possuem seus territórios, mas eles não consideram o território como riqueza material, como um capital. E, por isso, muitas vezes, são brutalmente perseguidos, negados seus direitos, não é? Simplesmente porque não querem aderir à lógica do mercado. Não querem trabalhar 10, 12, 15 horas para acumular, não querem acumular. Não é? São sociedades que não acumulam, são sociedades que o que interessa é aí o bem viver do dia a dia, né? Não, a felicidade não é medida pelo acúmulo de riqueza, e sim pelo que se consegue aproveitar da vida no dia a dia. Daí temos esse problema da memória histórica indesejável, né? O tripé da origem do povo brasileiro branco, negro e índio se tenta sempre negar o tripé indígena, não é? É uma sociedade que aparenta bastante vergonha, né? Boaventura de Souza chama isso de choque de memória, a vergonha da origem identitária que se tenta negar de toda maneira, não é? E o Djavan canta isso como o Brasil, de costa para o Brasil, para o continente, olhando para o mar, porque tem sempre como referência a Europa. Não é? E aí, então, a gente pergunta, no projeto de país de nação, os índios figuram? Os índios, por acaso, figuram? E se figuram, em que lugar? Ou como figuram? Né? Eu, pessoalmente, acho que isso ainda é um problema que a nossa sociedade, que o nosso país precisa resolver, porque, para mim, não está nada resolvido. A ideia da unidade nacional, que contrapõe-se exatamente a essa presença indígena, né? Um Brasil homogêneo, uma só língua, uma só cultura, uma só história e um só povo. Quando a gente olha, não é, muitos povos indígenas não falam a língua portuguesa. Eles falam suas línguas próprias. Possuem suas culturas, muito diferentes, muitas vezes, da cultura nacional, da cultura média brasileira. Possuem as suas histórias, são povos diferentes, com suas histórias milenares. Né? A hegemonia do saber universal, que não inclui os saberes indígenas e de outros povos não ocidentais, uma política dominante que subalterniza, aterroriza e profetiza em nome do desenvolvimento capitalista cumulativista. Quer dizer, os povos indígenas, muitas vezes, sofrem perseguição por conta disso, como eu já disse, né? Porque não querem sucumbir a essa lógica capitalista. Bom,
Agora, então, passamos a ver as cosmologias indígenas, para a gente fazer um pouco essa comparação e ficar muito claro o que eu entendo a principal utopia dos povos ameríndios. A cosmovisão ameríndia tem um fundamento diferencial, eu diria, das cosmologias ocidentais, principalmente no que diz respeito da relação do homem, né, da relação dos ameríndios com o território, com a natureza e com o mundo. Isso é completamente diferente, né? Essa relação orgânica, essa relação verdadeiramente interdependente, né? Quer dizer, o homem indígena, ele efetivamente depende da natureza, não o contrário, não é? Quer dizer, ele, além de ter essa interdependência, tem também essa dependência. A economia é baseada na suficiência, na partilha solidária, na reciprocidade e na complementariedade. Isso, se a gente fosse detalhar, cria enormes impasses e dificuldade de lidar com essa outra lógica, essa outra racionalidade que impera na sociedade moderna. As cosmologias indígenas concebem a natureza como um ser vivo, portanto, não como coisa, não como um objeto, não como recurso, e sim como um sujeito, como uma agência. Natureza, então, como corpo cósmico, como um todo, que não se pode separar, não se pode diluir. Daí a ideia, então, do bem-viver. Eu diria, então, aqui, acho que a contribuição para a reflexão da utopia, de um modo geral. A utopia indígena não é irreal, não é simplesmente um sonho difícil de alcançar. É um exercício de vida, ou seja, é uma vivência, que é traduzido numa palavra que os ameríndios, principalmente das terras altas, né, das cordilheiras, traduzem como bem-viver, que é exatamente o oposto do viver bem, do bem-estar que tratamos na sociedade moderna, ocidental, né? Quer dizer, o bem-viver tem muito a ver com relação à pertença à natureza e à comunidade. Quer dizer, depende, como eu já disse, da natureza e do coletivo. Natureza como um cosmo, como um todo, e a comunidade, exatamente o coletivo. E aqui não é apenas o coletivo humano, é o coletivo como um todo, como a natureza. Quer dizer, os humanos indígenas, eles não distinguem, praticamente não distinguem entre humanos e não humanos, né? Eu tenho um livro que estou escrevendo, onde mostro exatamente isso. Quer dizer, os seres humanos ameríndios, eles também são não humanos, quer dizer, são níveis de vivência absolutamente transitória, né? Eu cito o exemplo, por exemplo, existem clãs indígenas que são chamados de gente-onça. Gente-onça é exatamente porque aquela gente tem a capacidade de transitar entre o ser de uma onça como animal e o ser de uma onça como humanidade, como humano, não é? Então, essa transição para cima e para baixo é uma coisa muito presente nas cosmologias ameríndias. A economia, então, da natureza. Quer dizer, os povos indígenas, os povos ameríndios, dependem completamente da natureza. E, portanto, a questão central não é o homem, como é, então, na sociedade moderna, e sim a natureza. O que importa não é tanto o homem, é exatamente ao contrário, né? O que importa é a natureza, já que o homem ameríndio só garante o seu futuro, a sua continuidade, se a natureza estiver segura e garantida. Daí, inclusive, por que os povos ameríndios são nômades? E muitos ainda são hoje, né? Principalmente na Amazônia. Porque tem que seguir a ordem da natureza. A natureza é que tem que dizer aonde a pessoa tem que estar em determinado momento, em determinado ciclo, né? Então, não pode ir contra aquilo que é a ordem natural, a ordem da natureza. Escassez como lógica de defesa, obviamente, né? Preservação e equilíbrio. A economia é a economia solidária, vale muito quem dá e não quem ganha. Vale mais quem partilha do que acumula. É sempre o exemplo do bom caçador, não é? Se ele mata uma anta, que é um animal grande, uma comunidade pequena vai ter que socializar com a comunidade inteira, porque ele não vai comer uma anta durante um mês sozinho, porque vai enjoar. E, segundo, ninguém vai
aplaudi-lo, né, se ficar comendo sozinho. Quer dizer, o sentido da vida, da felicidade, da autorrealização do caçador é exatamente a partilha, porque aí todo mundo bate palma, todo mundo vai falar bem dele, vai conseguir as melhores mulheres, se podemos falar assim, e segundo, porque daqui a 3 dias ele vai cumprir de novo a missão de buscar outra anta. Não é? A natureza aqui não é natural, como eu já disse, é sujeito, é agente. O homem pertence, depende da natureza. Bem viver é uma cultura política, mas não busca o exercício do poder, e sim no agir e controle sobre o poder. Então, não é o exercício do poder que interessa, mas o controle, é a forma coletiva de exercer esse direito. Não é à toa que, nas políticas ameríndias, não existe, principalmente nas terras baixas, na Amazônia, por exemplo, não existe delegação de poder, né? Isso que a nossa sociedade moderna, a democracia faz, que é uma democracia representativa, isso simplesmente não funciona entre os povos indígenas, né? Porque eles não delegam, eles exercem diretamente o poder, né? Os caciques são praticamente os animadores, aqueles que fazem cumprir as decisões do coletivo, mas eles não criam direitos, eles não criam deveres, eles não tomam decisões. Podemos, então, a partir daí, rapidamente, resumir alguns princípios das cosmologias ameríndias. É bom dizer que esses princípios já existem hoje. Eu não estou falando do passado. Estou falando, claro, do passado, mas também do presente, né? Primeiro, o princípio de espaços, valores e patrimônios. São absolutamente valorizados, né? Busca de objetivos e ideais coletivos. Autorrealização coletiva, o exemplo do caçador. Se ele for bom caçador individual, não adianta, ele não vai se realizar. Ele só vai se realizar no coletivo, se o coletivo o reconhecer e o valorizar. Vida interrelacionada, paradigma comunitário da vida. Educação, então, é educação para o bem viver. Esse respeito, essa integridade, esse coletivo natural da natureza é importante, né? Bem viver, por conta disso, não pode ser calculada, mas sentida e vivida. Absolutamente. Daí essas noções, muitas vezes, temos que relativar de pobreza, de miséria, isso porque o bem-viver ameríndio não permite mensurar esses índices, não é? Porque eles são muito mais no campo do sentir, do espírito. Não é uma questão, portanto, de consciência, mas de espírito. A questão, isso é curioso, né? A gente tem produzido muitos debates, principalmente no campo da educação, nos últimos anos, e existem bons trabalhos sobre isso. A questão, portanto, dos povos ameríndios não é de igualdade, mas de solidariedade, coletividade e comunhão. A comunhão cósmica, como eu já disse, toda vez que eu estou falando aqui de coletivo, de comunhão, não é apenas a comunhão entre os humanos, é a comunhão entre todos os seres do mundo, né? Do universo. Aí poderíamos falar a economia da suficiência indígena é cosmocêntrica, né? Assim como a economia moderna é antropocêntrica, né? O centro é o homem. Bom, aqui eu não sou especialista, não é o campo que eu procuro apenas, para fazer uma comparação, traduzir na minha leitura como é que eu colocaria os principais aspectos das cosmologias ocidentais modernas. Cosmovisão antropocêntrica, o centro é o homem, não é a natureza, não é o cosmos, não é o mundo. Filosofia do viver bem, que pertence ao bem-estar material. Autorrealização individual. Não é? Tanto é que a nossa maior legislação mundial se chama Declaração dos Direitos do Homem. É do homem, não é da vida, não é da natureza, não é do cosmos, é do homem. Natureza como um problema ou como recurso material. Eu sou da Amazônia, eu sou do Amazonas. Quando chega o Ocidente, a primeira coisa é a motosserra, trator e assim por diante, porque tem que limpar a natureza, né? Tem que tirar a natureza. A fragmentação da vida e da natureza, hierarquização dos seres e das coisas, a subordinação, o homem superior à natureza, entre os homens, os mais ricos, os menos ricos, os mais inteligentes, os menos inteligentes, não é? Quer dizer, é basicamente baseado na hierarquização que gera desigualdade, injustiça
e assim por diante. Bom, epistemologias ameríndias têm alguns fundamentos básicos, não é, centrais. Então, são epistemologias cósmicas, no modo de pensar, a referência para o pensar tem a ver com essa dimensão cósmica, epistemologias no plural. Existem, então, várias epistemologias, tanto quanto culturas, tradições, organizações sociais. Modo de habitar o planeta como resultado de como se conhece e se compreende o mundo e a vida. Essa dependência da natureza, a interdependência, permite que o modo de habitar segue essa lógica do todo, do universo, do cosmos. E uma coisa que a gente sempre insiste no mundo acadêmico, e que é muito difícil lidar, muitas vezes, com nossos professores e orientadores, é que a gente não concorda que o sujeito cognoscente esteja fora da natureza, do mundo, né? Como o cientificismo prega, né? A objetividade é nada mais do que isso, né? É como se a gente conseguisse sair além do mundo para pensar o próprio mundo, né? Quer dizer, aí a epistemologia indígena ameríndia seria exatamente o contrário. Nós só podemos compreender o mundo enquanto estamos no mundo, né? Estamos experimentando, sentindo, vivendo, exercitando o próprio mundo. Conhecer, portanto, é um engajamento cósmico. Não é um engajamento mental, mas é da própria experiência cotidiana, da própria experiência real. Epistemologia ocidental tem algumas referências, que, para mim, são epistemologia positivista, racionalista, antropocêntrica, cada vez mais baseado nos homens econômicos, né? O sujeito cognoscente fora, superior da natureza, objetividade científica, daí toda a dominação e exploração, destruição da própria natureza. Eu fiz graduação em filosofia e isso sempre me incomodava muito, né, quando lia, por exemplo, Heidegger, né, que diz que pedra é sem mundo, o animal é pobre e imundo, e o ser humano é o formulador de mundos. É exatamente a prepotência do homem ocidental moderno, né? Daí veio a separação do homem da natureza, e, para mim, capitalismo só tem lugar a partir do momento em que houve essa separação. Conhecimento tutelado, reconhecido e autorizado. Esse é o nosso mundo, não é? Quer dizer, o nosso campo científico, acadêmico, é nada mais do que isso, aquilo que é chancelado pela instituição, e, geralmente, instituição estatal, o Estado, é o que prevalece como podemos chamar de conhecimento. Um conhecimento autossuficiente, universal, verdadeiro, autoritário, e, muitas vezes, se torna verdadeiro por meio da força da arma. Não é do convencimento, não é nem da sua efetividade, mas, muitas vezes, o poder da arma. E essa prepotência, Hegel, por exemplo, fala que a África não possui história. Não é? Quer dizer, é de quem tem a arma mais poderosa e que praticamente dita a verdade, né? Conhecer o engajamento humano, ideológico, eu já disse. Como é que a gente enxerga, então, possibilidade para novas epistemologias, novas sociedades, novos mundos e novas utopias? O relativismo cósmico, ontológico, epistemológico é fundamental. Singularidade de um universo diverso, experimentado e de formas múltiplas. É curioso isso, né? Nós habitamos o mesmo mundo, o mesmo planeta real. No entanto, as experiências, as compreensões e as vivências são completamente diferentes e diversas. Precisamos pensar uma democracia cósmica, não é apenas uma democracia política, não é uma democracia humana, tem que incluir todos os seres. Diversidade epistêmica, para os pensamentos ameríndios, essa ideia é muito difícil a gente lidar, não é? Essa separação de pensamento, esquerda, direita, de grupos raciais, religiosos, sexuais e assim por diante. Considerar as experiências de vidas ameríndias, que a gente denomina como cosmopolíticas. Aqui, cosmopolítica tem um sentido próprio, que é considerar o cosmos como um todo. Não é cosmopolitismo no sentido urbano, não é, que é tradicional na nossa literatura, mas aqui é o diálogo mesmo intracósmico. Quer dizer, uma negociação política. Existem alguns pensadores mais radicais que pensam que, por exemplo, o nosso Congresso Nacional, não deveríamos ter apenas humanos no Congresso, né?
Deveríamos ter vários representantes dos outros seres para tomar decisões tão importantes sobre o mundo, sobre o universo, sobre o próprio cosmos. Daí poderíamos pensar uma universidade cada vez mais nesse sentido cosmopolítica. Precisamos pensar a cosmopolítica do conhecimento e não geopolítica, porque isso é muito materialista, não é? Leva sempre, de novo, à valorização do espaço humano, que exclui e muitas vezes subjuga os outros seres. Diálogo transepistemológico, considerando exatamente as diferentes epistemologias, e a interculturalidade como um projeto político de sociedade, um projeto de vida, que é muito difícil, né? A gente fala muito, mas pouco se vive. Mais concretamente, no caso brasileiro, na nossa organização social e política, um Estado pluriétnico e plurinacional, que leve em consideração as autonomias etnopolíticas. O nosso país ainda é absolutamente, do ponto de vista dos povos ameríndios, discriminatório e racista, né? Quer dizer, nós temos 305 povos, 180 línguas ameríndias no Brasil, e não temos um representante no Congresso. Quer dizer, não podemos falar que o nosso país, o nosso Estado, seja um país pluriétnico, né? Nesse sentido, de jeito nenhum. Hoje em dia, cada vez mais se trabalha na perspectiva de uma universidade intercultural indígena para que se tenha espaço a esses outros lugares epistêmicos, porque as nossas atuais, isso está sendo muito difícil, né? Embora há inserções, mas inserções muito periféricos, muito limitados. Considerações finais. Precisamos superar o etnocentrismo racista, né? Eu sempre falo isso. No caso brasileiro, há uma coisa curiosa. Nós, indígenas, somos discriminados ou porque somos muito índios, não é? A gente não fala português, a gente não tem título de eleitor, não sei isso, a gente é discriminado. Porque é muito índio. Ou porque a gente é índio de menos. Isso não é mais índio, não tem mais a língua, então não tem mais direito. Ou por qualquer outra coisa, né? Quando não é uma coisa ou outra. Os povos indígenas não aceitam aderir ao capitalismo cumulativista e individualista, e estamos pagando caro por isso. Praticamente estão saqueando nossos territórios, invadindo nossos territórios, e o Estado cada vez mais também negando esse direito ao território, e simplesmente por isso, porque a gente não quer aderir a esse modo de vida no nosso olhar de maior sofrimento. Interação no lugar de inclusão. Nos últimos anos, as políticas públicas têm avançado na cidadania com a ideia de inclusão. O problema é que nós não queremos ser incluídos, né? Nós queremos ser reconhecidos como somos, porque incluir significa, de novo, deixar de ser nós para nos transformar como ocidental. A gente quer que sejamos reconhecidos com os nossos direitos. A inclusão, se tiver que ter, a inclusão tem que garantir a continuidade das nossas identidades éticas, do nosso modo diferente de viver, de agir, inclusive de pensar o mundo. Nesse sentido, então, o indígena não quer ser rico nem pobre, só quer ser ele mesmo, com seus mistérios imundos, porque também entre nós somos muito diferentes, né? Sonhos, ideais e utopias movem a coexistência indígena no interior do cosmos, referenciados no passado ancestral e projetados para um futuro de glória. Os nossos povos sempre se moveram na direção das estrelas. Cada povo pertence a uma estrela. Esse é simples e, de forma muito prática, o nosso horizonte, portanto, a nossa utopia. Esse é o que move o bem viver, como utopia dos povos ameríndios, né? Nós, povos indígenas, somos diferentes. É a nossa condição humana de existência. Pensamos de jeitos diferentes, agimos de formas diferentes, tudo isso porque vivemos e aprendemos um mundo de formas diferentes. E aí, concluí aqui agradecendo mais uma vez, e aí, Purangaara é desejar boas utopias, e Machaçarequape é numa outra língua, que é a minha língua Baniwa, primeiro Iengatu, e aí a menina que representa exatamente essa nossa... Esperança é uma coisa difícil nas línguas indígenas, mas essa nossa certeza de que caminhamos para as estrelas, que as estrelas são cintilantes. Obrigado.